As pessoas não ignoram seus anúncios porque elas não gostam de você. Elas ignoram seus anúncios porque o cérebro delas foi programado para economizar energia. Nessa aula você vai entender por que alguns anúncios hipnotizam as pessoas e outros morrem logo nos primeiros 2 segundos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos. O seu criativo, ele precisa falar com o cérebro que toma decisões, antes de falar com a consciência. Então eu mudei aqui para minha tela, já deixei aqui escrito para a gente ganhar tempo, claro. E quais são os princípios do nosso cérebro? O nosso cérebro, ele sempre vai procurar o que é perigoso, o que traz aquela sensação de novidade. O que é novo? O que traz essa sensação de novidade para mim? E sempre vai procurar aquilo que é mais cômodo, né? Mais simples, ou seja, a simplicidade. E ele sempre, em todas as ocasiões, ele vai rejeitar esforço mental. Tudo que gera aquele esforço mental na cabeça dela, e isso é inconsciente, tá? Não é que a pessoa fale, não, não quero pensar, quero continuar sem ter que pensar em nada. Não, isso é implícito a ela. Sem ela perceber, ela vai rejeitar tudo aquilo que faz ela ter um esforço mental muito grande. Ou seja, sair daquela zona de conforto, ter que pensar em coisas novas. Então, por isso que a gente tem que fazer criativos simples e que evitem esse esforço mental. Porque a partir do momento que a gente faz um criativo que tem que ter esse esforço mental por parte da pessoa, automaticamente ela vai rejeitar o nosso anúncio. E ele sempre, novamente, ele sempre vai responder imediatamente a tudo aquilo que gera emoção e relevância imediata. Então, que é o famoso ganho rápido que a gente fala. Então, aquilo traz uma relevância imediata para ela, aquilo traz uma emoção para ela. Resumidamente, a nossa mensagem, né, o nosso criativo, ele só vai chegar na parte racional da pessoa depois que ele passa por um filtro. Um filtro que eu chamo de isso é importante para mim agora? Se nos primeiros segundos o cérebro daquela pessoa entender que aquilo não faz sentido, não tem uma emoção ou uma relevância imediata, é scroll. Então, por isso que a gente tem que ativar isso logo nos primeiros segundos, que é o momento que a gente passa por esse filtro para chegar no racional dela e fazê-la assistir o nosso criativo ou ler o nosso criativo para ir para a próxima etapa. E aqui eu quero te mostrar 5 gatilhos de atenção que são usados pelos maiores anunciantes do mundo. E às vezes você cai nesses gatilhos e você nem sabe o motivo, mas você está caindo nele. E depois que eu te passar isso aqui, toda vez que você vê um anúncio, você vai identificar esses gatilhos também. Basicamente, o nosso cérebro ele é programado para detectar movimento, e isso é imediato. Então, sabe quando você está vendo um criativo e do nada a pessoa joga algo na tela? Jogar no sentido de aquela informação, aquela foto logo nos primeiros segundos, não que ela vai jogar alguma coisa na tela, mas ela apresenta alguma imagem, algo que quebre um padrão e que gere um movimento logo nos primeiros segundos. Então, esse é um dos gatilhos, vou até colocar aqui, primeiro. Outro ponto importante, e isso eu tenho certeza que você já viu, é quando a pessoa levanta ou mostra, né? Vou colocar aqui, levanta um objeto de repente. Bom, tá ruim, mas dá para entender, né? Aqui é de repente, tá, gente? Então, quando a pessoa levanta ou mostra um objeto de repente. O que é isso? Sempre que eu vou gravar, eu coloco alguma coisa na mão, eu fico mexendo em algo, eu corto alguma coisa, ou eu coloco o microfone num negócio meio absurdo, tipo uma colher de madeira. Então, tudo isso faz meu cérebro olhar e falar, mas o que é isso aqui? Então, é instintivo ele olhar esse movimento e parar para prestar atenção. Então, esse é o segundo gatilho muito utilizado. Você pode ver que tem muitas pessoas aí que gravam criativos com algo na mão, mostrando em algo, mexendo em alguma coisa. Eu mesmo gravei um criativo uma vez, não tá aqui, mas que eu peguei a caixinha do microfone da Holy Land lá e comecei a mexer com ele. A mesma copy, só com uma coisa que eu tava mexendo, gerou muito mais retenção do que se eu simplesmente estivesse falando pra câmera. Então isso funciona muito. Outro ponto importante que eu também já fiz e muitos anunciantes fazem é mudar o cenário nos primeiros segundos. Então o que a gente faz? Vamos supor que eu vou começar o meu vídeo aqui, sentado no meu cenário. Então no primeiro segundo eu faço isso, logo depois eu já mudo aqui. Então eu tô fazendo um movimento de cenário. E isso também traz esse senso instintivo para o nosso cérebro prestar atenção. Então é muito comum também, acredito que você já tenha visto isso, talvez já tenha até gravado algum criativo assim. Então isso também dá esse gatilho de atenção para o nosso cérebro. Então tudo que a gente está falando aqui, percebe que não é algo que a gente está falando para a pessoa de fato, que vai prender a atenção da pessoa, a gente está meio que hackeando o cérebro dela, que é basicamente isso. Muitas vezes não sou eu, muitas vezes não, nenhuma das vezes sou eu que tomo essa decisão de passar o conteúdo. É o meu cérebro agindo por instinto, seguindo toda essa lógica que a gente está falando aqui. Então usar esses gatilhos para prender atenção é extremamente importante para o seu criativo não passar despercebido nos primeiros segundos. E outra coisa bem bacana também, que eu vou usar aqui como quarto, é muito utilizado em filme, tá? Que é o close extremamente próximo. Sabe aquela imagem bem cropada, bem no comecinho? No filme o pessoal utiliza muito isso em algumas cenas. Então isso também
faz essa quebra de movimento e traz essa sensação instintiva para o nosso cérebro. E você tem que entender que a atenção que a gente vai capturar da pessoa, ela é através do movimento e não por frases bonitas. Então isso aqui é só a primeira parte dos 5 gatilhos que a gente tem para o cérebro. Já o segundo gatilho é muito bom e a gente já falou dele aqui também, que é a quebra de padrão. Lembra que a gente falou que o cérebro procura novidade? Então, basicamente, o nosso cérebro ele ignora aquilo que é óbvio e sempre vai focar naquilo que é inesperado. Então, é uma quebra de padrão. Tipo assim, a gente faz o vídeo, a pessoa olha e fala, nossa, eu não tô acostumado a ver isso. Só que não que ela pense isso, é instintivo. Então, sempre que a gente quebra um padrão, a gente tem uma chance maior de fazer com que aquela pessoa fique naquele vídeo. Uma vez eu vi um vídeo de um rapaz, ele tava fazendo um conteúdo normal, ele abriu o congelador e tirou uma panela de pressão do congelador. Alguém guarda a panela de pressão no congelador? Não. Logo, aquilo quebrou um padrão. E instintivamente eu fiquei naquele conteúdo. E depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, ele usou um gatilho extremamente foda aqui. Ele quebrou um padrão totalmente. E uma das formas que a gente tem para quebrar o padrão logo nos primeiros segundos é através do nosso hook. Ou seja, se a gente faz um hook muito forte, muito contra-intuitivo, aquela pessoa vai parar no vídeo. Isso é fato. Uma vez não, recentemente eu fiz um anúncio no Meta Ads falando, Facebook Ads não funciona. A pessoa parou e falou, ué, mas ele tá anunciando para falar que não funciona anunciar? Então aquilo eu já quebrei um padrão na cabeça da pessoa. Então sempre que a gente utiliza hooks contra-intuitivos, é um dos modelos que eu mais gosto de utilizar, ele quebra um padrão e traz esse desconforto para a pessoa em querer entender o porquê que eu falei isso. Lógico que daí eu vou associar também com as outras partes que a gente já falou aqui, mas essa quebra de padrão no hook, ela é excelente. Outra quebra de padrão bacana é uma ação inesperada. Vou dar um exemplo de novo. O que que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos? Eu comprei aqueles confetes, sabe aquele que você faz assim, estoura? E comecei o vídeo estourando ele. Na hora que eu estourei o vídeo, já fez aquele barulhão, subiu os confetes e pronto. Esse basicamente foi o meu hook, vamos dizer assim. Foi o primeiro impacto que eu usei para chamar atenção. E isso em loja de festa custa, sei lá, R$ 5, R$ 10. Não precisa comprar o bitelo. Comprei o menorzinho, estourei, já peguei a atenção da pessoa ali naquele momento. Então, uma ação inesperada prende também muita atenção e quebra esse padrão. Ninguém começa um vídeo estourando um balão de confete, ou estourando um balão de fato, ou quebrando alguma coisa. Então, dessa forma, a gente quebra esse padrão e prende a atenção da pessoa. Um outro gatilho que eu gosto muito, seguindo essa lógica de quebra de padrão, é o silêncio. Você percebe que todo mundo que vai fazer um vídeo, a pessoa precisa começar falando alguma coisa logo para prender sua atenção. Senão, você vai passar. Mas eu tenho certeza que você já viu um vídeo de uma pessoa aqui parada, fazendo assim, ó, só tomando o café dela. Aquilo causa uma estranheza, porque ninguém começa um vídeo assim, e quebra um padrão também. Então, o silêncio total, ele é muito utilizado, talvez nem tanto quanto os outros. Eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho mais de coragem para utilizar ele, mas ele também é muito bom quando a gente fala no gatilho de quebra de padrão. E outro que tem sido cada vez mais utilizado é o erro proposital. Sabe quando você vê aquele criativo que ele tem um erro de escrita, a pessoa fala algo errado, aquilo também quebra um padrão. Então vamos supor que eu comece um anúncio falando assim, seus anúncios falham por culpa minha. A pessoa fala assim, ué, por culpa dele? Não seria por culpa minha? Então aquilo já vai quebrar o padrão e vai causar uma estranheza na pessoa. E aí, esse tipo de gatilho, ele gera uma outra coisa que também é importantíssima para os anúncios, engajamento. Porque você já reparou que sempre que você faz alguma coisa errada, sempre vai ter alguém nos comentários para te corrigir? Logo, isso vai trazer esses comentários que vai trazer engajamento e a Meta vai identificar que o seu criativo está sendo bem recebido, porque ele está sendo muito comentado, curtido, compartilhado. Então, esse erro proposital, além de gerar essa quebra de padrão, ele traz engajamento, que é extremamente importante. Esse eu confesso que eu ainda não utilizei, inclusive me deu até uma ideia de um criativo aqui, mas tem muita gente que começa vídeos assim com erros propositais, tá? Só que assim, tem que ser erros sutis, não pode ser algo extremamente escancarado, que daí a pessoa vai perceber que aquilo é proposital e não vai gerar o engajamento que você quer ou gerar aquela quebra de padrão. Tem que ser algo sutil, que vai fazer isso, mas sem que a pessoa perceba. Deu para entender? Mas é um gatilho também que ele é muito bom para gerar essa quebra de padrão. E a fonte, a letra tá excelente. Já o terceiro gatilho, lembra que a gente falou de dor ou desejo que o nosso criativo tem que atender? Então, o terceiro gatilho é exatamente esse, é pegar na dor explícita. Lembra que sempre dor é mais forte que benefício. É mais fácil eu falar de alguma coisa que a pessoa não quer perder do que eu falar de algo que ela quer ganhar. Então, isso é uma coisa que pega muito em qualquer pessoa e faz isso desde política. A gente pode olhar na política que a narrativa é sempre essa. É na dor, o desejo também, mas a dor principalmente. É sempre, não, você não pode votar no outro lado porque ele vai destruir tudo. É sempre esse jogo. Então, o nosso cérebro ele sempre vai focar naquilo que ameaça a sobrevivência dele. Então, a dor, o medo de perder, ele vai tocar na veia ali daquela dor explícita. E isso inclui a parte financeira também.
também, a dor de perder dinheiro. Então a gente utiliza isso muito aqui nos meus criativos. Por exemplo, eu posso começar falando, você tá perdendo dinheiro e nem sabe. O algoritmo tá te punindo. Esse anúncio tá te fazendo parecer amador e você já perdeu mais de sei quantos mil nele. Então eu sempre vou focar na dor. É diferente de eu falar assim, veja bem, você tá perdendo dinheiro e nem sabe. Isso dói mais do que eu faço. Saber que com esse padrão de anúncio você pode aumentar em 50% as suas vendas? A pessoa quer vender mais? Ela quer. Mas além de vender mais, ela tem medo de perder o que ela já tem. Então a dor explícita, ela vai fazer esse papel muito bem. Já o quarto gatilho, a gente entra na metáfora visual. Lembra que tudo que é mais visual é mais palpável para o nosso cérebro? Então a metáfora visual é um gatilho extremamente utilizado. Por quê? Porque a imagem, ela ativa muito mais o nosso cérebro do que simples palavras jogadas ao vento. Então tudo que é visual, seja com imagem, com vídeo, vai ativar muito mais o meu cérebro do que eu falar algo. O que a gente faz? Vamos supor que eu fale de, você está anunciando no Facebook? Uma coisa é eu falar. Outra coisa é, enquanto eu estiver falando isso, eu pôr uma imagem do gerenciador de anúncio. Então eu trago aquilo mais palpável, eu trago essa parte visual para a pessoa. Então, quando eu vou falar de jogar dinheiro no lixo, ao invés de eu falar, você está jogando dinheiro no lixo, eu posso falar isso, mas também pegar uma imagem jogando dinheiro no lixo. Então eu trago essa parte visual para a pessoa também. E aquilo fixa muito mais e chama muito mais a atenção dela. Isso pode ser de diversas formas. Jogando dinheiro no lixo, eu já vi gente colocando cadeado na boca, esparadrapo na boca, mostrando um balde furado, mostrando que a pessoa estava perdendo dinheiro, que o balde estava furado e tudo mais, isso na parte financeira. Então tem diversas formas que a gente pode utilizar essa metáfora visual de forma simples. É basicamente você conseguir passar aquilo que você está falando através de uma imagem ou de um vídeo. Isso pode ser de banco, ou você pode produzir isso também, né? Recriar, igual essa do gerenciador. Eu posso gravar minha tela aqui no gerenciador, eu posso pegar alguns reais e jogar no lixo. Então tudo isso você pode criar também e fica muito mais pessoal também. E o quinto e último gatilho é um que esse já tá até batido, né? Porque muita gente usa, que é o da curiosidade. Tudo aquilo que é curioso chama atenção. Basicamente, esse gatilho ele vai criar uma lacuna mental. Então vamos supor, aqui eu tenho uma informação, aqui eu criei uma lacuna com a curiosidade, logo o meu cérebro vai querer entender isso aqui para ele continuar essa narrativa. Então a curiosidade, ela tem esse papel de criar essa lacuna no nosso cérebro. Nossa, esse cérebro aqui ficou excelente, né? Mas é um cérebro, tá, gente? Então ele vai criar essa lacuna no nosso cérebro. E isso é utilizado muito também por páginas de fofoca. Então eles criam essa lacuna e falam para você, vê a matéria completa nos stories ou no site. Então sempre que a gente cria essa lacuna, o nosso cérebro quer completar aquilo ali de alguma forma. Então eu posso, dentro do meu vídeo, logo no começo, falar, isso aqui não é o que você pensa. O problema não é o que você pensa. Nos próximos 5 segundos eu vou te mostrar isso aqui. Se isso aqui não te chocar, eu não sei o que mais vai. Então sempre que a gente faz isso, a gente vai criar essa lacuna, lógico que bem estruturado, com narrativa, storytelling e copy, mas a gente vai criar essa lacuna, então o nosso cérebro vai chegar até aqui, fez essa lacuna, ele vai querer continuar para saber o que tem depois. Então esse também, por mais que ele já seja muito mais utilizado e mais batido, ele funciona bem. Então todos esses gatilhos mentais que a gente falou aqui, não é os gatilhos padrões que a gente conhece, é falado muito no marketing, mas são gatilhos utilizados por todos em criativos, tá? Isso é fato. Começa a observar os próximos anúncios que você vê, se não vai ter algum desses 5 gatilhos. Bom, você sabe que no marketing é utilizado muito a questão do funil, certo? E aí a gente sabe que aqui tem mais pessoas, aqui já começa a diminuir, e aqui é onde fica a menor parte de pessoas. Então isso vai caindo conforme vai passando o funil. Só que muita gente esquece que no criativo, né, na etapa de atenção, também tem esse funil. Então vamos supor aqui, o nosso funil no criativo, ele também é dividido em 3 etapas. Vou pegar aqui e aqui. Fechou. Então na primeira fase, a gente tem aqui a captura. Então a gente tem que capturar a atenção dessa pessoa logo nos primeiros 3 segundos. Isso é fato. E aqui a gente só tem um objetivo: parar o scroll dessa pessoa. Por que só esse objetivo? Porque se a gente não cumprir esse primeiro objetivo, todo o resto se torna inviável. Porque se a gente não capturou a atenção da pessoa, ela não parou o scroll, ela não vai descer para o restante do funil. Já na parte 2, a gente tem a manutenção. É aqui onde a gente precisa sustentar esse interesse e essa atenção que a gente captou aqui, seja com cortes, um ritmo, promessa, seja como for, para a gente chegar na terceira etapa, que é a de conversão. Aqui, basicamente, a nossa missão é fazer o cérebro da pessoa entender, falar assim, pô, não, realmente, vale a pena eu parar para prestar atenção e clicar nisso aqui. Então você percebe que aqui, basicamente, o que a gente está mostrando aqui? A nossa estrutura de criativo, ou seja, aqui é o hook, aqui na manutenção é a body, e aqui na conversão é a CTA, que é onde a gente quer que a pessoa clique. Então você entende que dentro do nosso criativo também tem um funil, e as pessoas esquecem, cara, isso aqui é extremamente simples, talvez você olha e fala, isso aqui eu sei, já entendi isso aqui. Só que as pessoas esquecem de analisar isso depois. Ela entende que ela tem hook, body e CTA. Só que na hora que ela vai analisar o criativo dela, ela não faz essa análise de hook, body e CTA. Ela simplesmente olha,
criativo foi ruim, já parou no hook e já mata esse criativo. Só que aí entra uma coisa que a gente costuma fazer muito, que é pegar o mesmo hook, usar em outros criativos, pegar essa body, colocar no outro hook, que é essa variação de que a gente vai falar mais pra frente. Mas nem sempre o hook não validando, o seu criativo inteiro não tá bom. Você pode só trocar o hook dele e continuar testando ele. Então a gente precisa entender como que é a análise desse funil do nosso criativo também, pra gente não matar criativos com potencial e nem deixar muito tempo um criativo que não tem potencial algum. Então, você entendeu que nessa aula aqui, deixa eu tirar isso aqui que tá muito poluído, a parte da psicologia é tão importante quanto todo o resto quando a gente fala em criativo. E aí tem diversos livros também que a gente pode estudar, porque assim, as pessoas estudam muito marketing, a atração, a retenção, a ascensão, só que elas esquecem de estudar o mais importante, que é o cérebro humano. Cara, quando você entende como funciona a cabeça de uma pessoa, não importa a plataforma, não importa o produto, não importa nada, você sabe como o mecanismo funciona. Você tem a base. Todo o resto é normal. Porque se a gente observar o marketing de 1900 bolinha até agora, não mudou nada. É o mesmo marketing. O que mudou foi as ferramentas, a estratégia, mas a base em si é a mesma. Então, o que acontece? A gente entendendo como funciona o cérebro, a gente consegue entender todo o resto e mapear tudo aquilo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? A ideia é passar um vídeo rápido, curto, assim como eu faço nas minhas aulas do curso de tráfego. Inclusive, se você quiser conhecer o Rota da Conversão, que é o meu treinamento de tráfego pago do zero ao avançado, clica aqui no primeiro link da descrição e entra para nossa comunidade. A cada 15 dias a gente tem uma aula ao vivo com os alunos, fora todo o suporte que a gente tem aqui, e a gente ensina isso desde o zero até o avançado, atualizado com Andrômeda, as aulas 100% atualizadas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, para não perder nenhum conteúdo dos próximos vídeos. Então é isso, e até o próximo vídeo.